de mais um Papo Fora do Eixo. Vamos ter a conversa muito legal e especial com o amigo e parceiro Thiago Oberreich, que já está aqui. Falar um pouquinho sobre Copa do Mundo, vamos falar sobre livros, sobre esporte, jornalismo, tá bom? Mais um minutinho só e ele já aparece. Perfeito. Além de escritor, jornalista, escreveu 3 grandes livros, 3 grandes obras. Oba! Fala, Márcio, e aí? Tudo bem, queridão? Tranquilo? Tudo bom? Tá chegando bem o som aí? Tá ótimo, tá ótimo. A imagem e som. A beleza que aqui não tá boa, mas o resto tá tudo em ordem. Não, eu tô com a camisa da seleção de 58, mas quase que não dá pra enxergar direito. Mas é a camisa da seleção de 58. Tudo bem, então tá bom. Estamos já bem vestidos, vamos dizer assim, né? É isso aí. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado, é todo meu ter aceito o convite, que não é fácil não, hein? Legal. E, Tiagão, muita gente me pergunta, o que eu tenho a ver com você? Eu falei, ó, a primeira coisa é o Colégio Rio Branco, né, cara? Isso é uma grande coisa que nós tivemos na nossa vida, né? E conta um pouco da sua época, e depois eu conto a minha. Conta você um pouco. Olha, Márcio, é interessante a minha história com o Colégio Rio Branco, né? Porque o meu pai, veja, meu pai nasceu em 1940, hoje tem 82 anos, está bem, graças a Deus, né? O meu pai estudou anos no Rio Branco, né? Então eu cresci com ele falando muito sobre o colégio, né? Eu, quando comecei a escola, eu não comecei no Rio Branco, né? Eu comecei num outro colégio, mas o meu pai resolveu me colocar no Rio Branco quando eu estava na metade da 5ª série, né? Porque o colégio que eu estava, ele não estava gostando, meus pais não estavam gostando muito, né? Então eles me mudaram de colégio no meio da 5ª série, isso em 1987, né? Sim. E aí eu comecei a estudar no Rio Branco, né? E é interessante que eu comecei no Rio Branco 25 anos depois que meu pai terminou o colégio, né? Ou seja, mesmo assim eu tive aula com professores que deram aula para o meu pai, como o Bitar de ciências, né? Sim. O próprio Zé Maria de história, o diretor era o Norton, né? O Sim. Davi de matemática, o Pauli de física, né? Então eu tive aula com professores que deram aula para o meu pai, né? E eu fiquei no Rio Branco até o fim, até terminar o colegial, né? Hoje esses nomes não são mais, hoje é ensino médio e tudo mais, mas aí eu terminei o colégio em 1994, né? Mas eu tenho muito carinho pelo Rio Branco, né? Eu tenho até hoje muitos amigos, acho que como você também, a gente tem idades diferentes, né? Mas o Rio Branco é muito legal porque, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que me deu uma base sólida, né? Muito importante para a minha vida. E me deixou muitos amigos, né? Eu acho que isso também é importante. A escola não é só o estudo, né? A escola também é o momento de fazer os amigos e você leva esses amigos para o fim da vida, né? Engraçado que eu tenho assim, eu também entrei no Rio Branco por um acaso, né? A gente estudava, minha família, meus irmãos, estudavam todos no Colégio Dante Alighieri. E o meu irmão mais velho era um pouquinho mais, assim, sapeca, vamos dizer assim, né? Para dizer, mais traíra em termos de como aluno. E meu pai retirou todos nós do Dante Alighieri, porque meu irmão mais velho foi expulso. Quando a gente foi para o Rio Branco, eu fui para o 5º admissão, que era admissão ainda, que era aquela coisa que para o antigo ginásio, né? Depois ficou 1º grau e depois ficou fundamental. Só eu terminei, né, o Rio Branco. Os meus irmãos depois foram saindo por vários motivos. E eu tenho exatamente essas mesmas lembranças doces, porque meu pai falou assim, quando meu pai me levou, nos levou até Rio Branco, o professor Norton, né, famoso professor Norton, né, lendário professor Norton, ele olhou para o meu pai e falou, também você quer o quê? Um colégio de turco, um colégio de italiano com turco, você não vai nunca respeitar isso, né? E a secretária dele, eu não me lembro como chama mais, uma senhora, falou assim para ele, mas, seu Norton, nós não temos mais cadeiras para todos os alunos. Ele falou, se vira, né? E arruma mais 4 cadeiras, se for preciso, a gente compra, né? E aí foi um carinho muito legal que eu tive com ele, até eu saí em 78, né? Em 78, no meu 3º ano. E a partir disso eu sempre mantive amigos, por causa do colégio, por causa do rugby. Muitos professores se tornaram amigos meus, filhos de professores também, como o professor Pauli, o professor Bitar, são filhos que são colegas, alguns mais jovens, mas são colegas, amigos da gente que se conversa sempre. Isso foi maravilhoso, né?
e viu a Granja Viana, que não existia, né? A gente era levado lá para que era quase um brejo, se tornar um colégio que se tornou depois, né, muito legal, né? Isso é importante. E deixa eu perguntar para você. Na Granja eu não estudei, né? Eu estudei aqui sempre em Genópolis, né? Sim, sim. E da Granja eu acho que eu fui uma vez só jogar futebol com o pessoal lá, uma vez só. Mas eu já passei várias vezes por fora, né? Vendo as instalações, né? Mas a minha vida é toda aqui no Rio Branco de Genópolis. E coisa que não existe, tem nada, o Higienópolis e Granja não tem nada a ver, não só os professores, mas como as pessoas também que convivem lá. Eu achei, não sei se é o seu caso, eu achei o Rio Branco de Higienópolis muito mais misturado, gente diferente, com muitas linhas diferentes de pensamento, isso é muito legal também, né, cara? Não sei se você sentiu isso também. Sem dúvida. Sem dúvida, era um grupo muito, muito grande, né? E e as salas eram muito numerosas, né? Sim, sim. Eu não sei se isso hoje vai na contramão, né, da docência, aquela coisa toda, mas, por exemplo, eu pela letra T, eu sempre era o número 44, 46, eu sempre era um dos últimos a ser chamado, né? Aí os outros, os que vinham depois de mim, eram pessoas da letra V, né? Não sei, Valéria, Walter, né? Mas eu sempre ficava no fim da lista. O problema é quando o professor fazia alguma chamada de trás para frente, aí eu era um dos primeiros, né? É lógico, né? Sempre tinha um professor traíra que pegava a gente pelo pé, né? Sim. E eu tive mais sorte, eu sempre fui do meio, né? Então a brincadeira da época, se eu era o 24 ou 23, que era uma brincadeira de meninos. Ah, você é o 24, não, você é o 23, aquelas bobagens da adolescência, né? E o que te motivou, de repente, a você fazer o que você é hoje, escritor e jornalista, né? O que te motivou essa brincadeira toda? De alguém especial lá dentro, não? Olha, eu acho que todas as minhas influências vieram de fora do Rio Branco, né? Porque tanto é que eu praticamente não tenho nenhum amigo daquela turma que seja jornalista. Isso é muito interessante, porque eu a partir do segundo colegial, eu já optei por humanas, né? A gente já tinha essa história, se optava por humanas exatas ou biológicas. Aí eu optei por humanas, claro, né? Porque eu já pensava em fazer jornalismo. Só que eu acho que se tem algum jornalista lá, na verdade é uma menina só que fez Casper Libero, mas que eu não tenho contato mais, né? Sim. Mas as minhas influências vieram mais dos meus pais, né? Os meus pais sempre foram muito de ouvir rádio, sempre foram muito de ler jornal. Eu me lembro que todos os dias em casa tinha lá um exemplar da Folha, um exemplar do Estadão, né? E a gente está falando lá dos anos 80, né? Quando não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha absolutamente nada, né? As comunicações eram muito mais restritas, né? Eram bem outras, né? Então, no ano de 1990, quando eu estava, acho que na 7ª série lá no Rio Branco, o ano de 1990 é muito importante para mim, porque é o ano da Copa, né, de 90, da Itália, e é um ano que eu tinha meus 13 para os 14 anos, e eu comecei a me interessar muito por histórias das Copas do Mundo, né, porque as emissoras de TV passavam programas especiais falando sobre as Copas, né, e eu, como qualquer garoto, pré-adolescente, sempre empolgado, né, com a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo faz parte da nossa vida, goste ou não goste de futebol, né? Sim. E aquele ano também é um ano muito importante, Márcio, porque é o ano que o Pelé completou 50 anos. Então você imagina, os jornais, as revistas, a Placar existia ainda na época, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a ler muito, estudar muito sobre futebol, comecei a gravar programas de televisão na boa e velha fita VHS ainda, né? Sim. Aí quando eu ouvi, eu estava em casa com mais de 500 fitas VHS, com coleções de jornais, com livros sobre futebol. E aí eu resolvi, já passando um tempo, eu terminei o colégio em 94, que foi o ano do Tetra, né? Sim. E aí eu acabei fazendo o vestibular para o jornalismo, pensando em trabalhar só com futebol. Tá. Aí eu comecei a cursar jornalismo em 96, né, na PUC aqui de São Paulo. Eu fiz a faculdade de 96 a 99, só que logo em 96 eu comecei a trabalhar em rádio, eu sempre queria trabalhar em rádio, sempre gostei muito de rádio, desde moleque, né? Só que aí eu comecei a trabalhar numa rádio que não tinha cobertura de futebol, que era a Rádio Eldorado, a rádio do jornal Estado de São Paulo, né? Não tem nada a ver com essa rádio Eldorado de hoje, ainda é uma rádio do Estadão, mas é uma rádio com pouquíssimo jornalismo, né?
mas a Rádio Dourado AM 700 kHz era uma rádio que tinha muito jornalismo o dia inteiro, tinha uma referência de cobertura de cidades aqui em São Paulo, e aí eu fui para outros caminhos, né? Só que eu nunca deixei de lado a paixão pela história do futebol, e eu acho que os meus livros mais recentes, né? O meu primeiro livro vem em 2018, né? Os livros retratam isso, né? Eu não deixei isso de lado, e os livros hoje me ajudam, me servem como uma espécie de válvula de escape para não ficar falando de política, como agora. Nós não estamos falando de política. Se você quiser falar, a gente fala, mas nós não estamos falando de política, né? Nem devemos. Acho que esse é o assunto que não pouco importa, assim, numa conversa que tem que ser leve como essa, né? E é engraçado, né? Porque eu tenho assim, lembranças de criança. O meu pai não me deixou fazer educação física, que era o que eu queria fazer por vários motivos. Era do rugby, gostava de esporte, aquela coisa toda. Talvez eu tivesse pensado, eu não sei, eu não sou tão bem nas palavras para ser escrita para um jornalista, vamos dizer assim. Tento muito, mas não sou bom. Mas é engraçado que eu tenho uma lembrança, não sei se você chegou a ter um professor chamado Vicente, que era um corintiano roxo. Mas roxo, de encontrar no Pacaembu, ele jogava aquele almofadinha no campo quando o Corinthians não ganhava. E eu peguei numa época do Corinthians que ninguém ganhava de ninguém, sempre perdia, né? E eu lembro até hoje que em 77, na final, depois que ganhou da Ponte Preta, né? O Vicente entrou no saguão, naquele corredor do colégio, com um jornal da tarde escrito assim, Corinthians, o meu campeão. E eu comprei e tenho até hoje esse jornal aqui em casa, né? Porque eu achei maravilhoso, mesmo não sendo corintiano, né? Eu sou São Paulino. E ele brincava comigo, pô, como é que você pode ser tão inteligente, ser São Paulino, né? E a gente brincava muito, então tinha um monte de professores que brincavam sobre esporte comigo, né? Até dizendo, você é louco, por que você joga esse esporte maluco aí que é o rugby, né? E eu falava, não, é que eu gosto, é legal pra caramba, né? Então eles incentivaram muito. Fui para a área de biologia porque eu falei, achei que fosse a mais próxima que eu pudesse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas assim, os professores tiveram essa marca, né, que mantiveram a gente ligado justamente por causa disso, né? Eles faziam você ser o que você queria ser, né? Quer torcer para o Corinthians, quer torcer para o São Paulo, quer pular, quer ganhar, quer gritar, isso era muito legal, né? Eu fui de uma geração dura, né, que poucas coisas se falavam no meio tempo, né? A gente era ditadura, então uma série de coisas não se falava bastante, era meio doutrinado. Mas a gente era muito moleque naquele pequeno espaço, vamos dizer assim, que para nós era enorme, né? Isso era fantástico, né? E você? Você falou, só para acrescentar, você falou sobre a ditadura, né? Eu comecei no Rio Branco em 87, a ditadura já tinha acabado, só que eu ainda peguei algumas matérias que eram meio que o resquício da ditadura, que era o SPB, Educação Moral e Cívica, né? Não sei o tanto que isso tem a ver com a criação na época da ditadura, mas eu tive aula dessas duas matérias. Eu me lembro que o professor de OSPB era um professor chamado Júlio Marcelino dos Santos, né? Professor Júlio, lembra? Era um professor bem enérgico, né? Mas era um cara muito boa gente. Agora, o Vicente que você falou, eu não me lembro. Eu me lembro muito do professor Vicente Baroni, né? Professor Baroni de Geografia. Ele acho que veio um pouco depois da sua passagem pelo Rio Branco. E eu me lembro muito dele lendo o Jornal da Tarde durante a aula, né? Às vezes ele aplicava a prova, enquanto isso ele ia lendo lá o Jornal da Tarde, né? E que infelizmente é um jornal que não existe mais, né? Não, e era um jornal fácil de ler, né? Eu acho que você fala uma coisa engraçada, que é essa coisa de leitura, né? Eu, pelo menos, li muito em função dos meus pais também. Já no Estado, a Folha de São Paulo, o Jornal da Tarde, até o Diário Popular e outros jornais assim que a gente lia de brincadeira, né? Porque nós não tínhamos outra fonte de informação, era aquilo que a gente tinha. Então fala, lê aí que você vai entender essas coisas, lê esse artigo aqui que é muito legal. Isso era muito bom, isso ajudou bastante a gente a ter criatividade na hora de falar, de explicar muitas vezes, né? Que eu achava sempre bárbaro, né? E os funcionários incentivavam, o gordo, leia isso aí, que você vai gostar. Sabe aquela coisa assim meio de quase primo ou tiozão, né, que a gente tinha na época, e o Rio Branco tinha muito disso, até os funcionários têm essa questão de muito proximidade com a gente. Eles conheciam o pai, a mãe, o tio, o avô, né? Então isso foi o que mais me atraiu no colégio até hoje, né? Que sempre me atrai quando eu volto lá, eu começo a puxar, a sentir o cheiro da cantina, por exemplo.
que a gente descia lá naquele saguão para comer um sanduíche ou para tomar o lanche que a gente tinha que fazer na hora. E isso que me chama muita atenção no Rio Branco, que deixa cheiros gostosos na nossa mente, né? E você, depois que foi para a faculdade, lá na faculdade, você fez PUC, né? Você sentiu a diferença do colégio e para a faculdade? Isso é uma coisa que eu senti bastante. Olha, é uma diferença muito grande, né? E principalmente eu comecei na PUC à noite, né? Eu comecei na PUC à noite porque eu já queria trabalhar, aquela coisa toda, optei pelo curso à noite. E aí eu senti muita diferença, porque eu terminei o colégio, ainda fiz um ano de cursinho, né? E aí eu fui para um grupo da noite que era um pessoal já um pouco mais velho, pessoal que já trabalhava, então eu senti um pouco um choque assim, né? Era uma outra realidade que eu estava vivendo. E aí eu fiz muita amizade com as pessoas da noite, né? E eu cito grandes amigos que viraram jornalistas e jornalistas conhecidos, como o Sérgio Patrick, que trabalhou anos na Rádio Bandeirantes, o Pablo Miyazawa, da Rolling Stones, né? Um cara que conhece muito de música, né? O Tato Poloni, que chegou a fazer o Morning Show lá da Jovem Pan uma época, né? Um cara muito bacana. Só que, infelizmente, para o segundo ano eu tive que mudar para o período da manhã, porque eu comecei a trabalhar na Rádio Eldorado justamente à noite, né? Eu trabalhava na Eldorado das 6 à meia-noite, foi o meu primeiro horário no rádio, né? E aí, no segundo ano, eu sofri um outro choque, porque o grupo da manhã era um grupo que ainda não trabalhava, era um grupo que ainda não tinha saído da casa dos pais, né? Então aí eu tive outra dificuldade, mas aí eu já estava trabalhando, então já estava correndo atrás das coisas que eu queria, né? Mas eu sofri, obviamente, um choque, né? A faculdade é muito mais solta, você que se vira, você que muitas vezes monta o seu currículo. E é interessante, ô Márcio, que na época eu também entrei na Casper Libero, né? Tá. Só que eu fiz uma pesquisa, né, com alguns profissionais, com pessoas que já tinham se formado, e as pessoas falaram muito bem da PUC por ser uma universidade, né? E aí eu cheguei a fazer matérias optativas em outros cursos, como eu cheguei a fazer matérias na economia, cheguei a fazer matérias na própria história, cheguei a fazer matérias no próprio direito, né? Um direito misturado com jornalismo, né? Então eu acho que assim, a PUC também me enriqueceu muito culturalmente. E é interessante, a gente não vai falar muito de política aqui, mas essa guerra direita e esquerda, por incrível que pareça, não existia naquela época. Era 96, né, até 1999, era o governo Fernando Henrique, o Lula ainda não tinha tomado o poder lá em 2003, né, o Lula ganhou a eleição de 2002, então a gente não tinha essa discussão política fervorosa como nós temos hoje, né? Isso é muito curioso. Hoje as coisas estão muito diferentes, né? Algumas vezes a gente... Sabe que eu sempre falo assim, falando, mas não falando de política, né? É engraçado que a gente sempre discutia ideologias. Você da esquerda ou da direita como ideologias. E hoje eu fico muito preocupado que as pessoas, de forma geral, discutem nomes, seja esse ou aquele. Isso é muito ruim, né, na minha cabeça, porque nessa época que você fala, eu já tinha ido para a Europa fazer o meu doutorado, né? E lá se falava muito sobre ideologias, né? Discutia, os ingleses são muito participativos, mas ideologicamente, mas não são fulano ou ciclano, né? Isso até hoje, muitas vezes eu fico muito chateado, né? Muito até dividido, falo, gente, que coisa é essa? Talvez a gente precise passar por isso para depois discutir realmente ideologia. Eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou liberal, ou seja lá o que for. Mas isso vai passar, eu tenho certeza que essa situação toda passa, né? E uma coisa engraçada também, você está dizendo assim, de rádio, né? Como a memória afetiva. A gente não tinha quase futebol na televisão. Era um videotape, não sei se você lembra dessa expressão, né? Quem é mais velho lembra disso. E o replay. Então você via os gols, sei lá, 8, 9 horas da noite no Fantástico, ou num programa de futebol da época, Gazeta, né? Daqueles velhos jornalistas de esportes da Gazeta. Ou você via o replay 11 horas da noite, que dificilmente eu via, porque eu tinha que dormir, meu pai falava, vai dormir, que amanhã você tem aula, e acabou. Mas era tudo no rádio, show de rádio, locução, então eu conhecia, tinha quase, sabia exatamente quem estava radiando o jogo. Isso também te chamava atenção, não? Osmar Santos, Silvério, e não, outros então, assim? Márcio, o Silvério é um grande narrador, né, que talvez mais me
me marcou, né? Porque você fala de uma coisa interessante, talvez um pouco mais para trás, né? Talvez nos anos 70 ou 80. Só que também nos anos 80 e 90 não tinha a transmissão tradicional da Globo ou da Bandeirantes no domingo ao vivo. Não tinha, a não ser que fosse uma final de campeonato, né? E era assim também, né? No domingo, lá no show de esporte da Bandeirantes, se tivesse um jogo, um Corinthians-São Paulo no Morumbi, eles não transmitiam, né? Você tinha que ver o videotape depois do jogo. Então a gente ouvia o jogo pelo rádio, ou ia até o estádio, né? Agora, você falou desse termo videotape, né? Nesse meu próximo livro, que vai sair dia 8 de dezembro, que é o livro que conta a história da Copa de 62, a Copa de 62 é a primeira em que os 32 jogos foram gravados em videotape. Ou seja, as pessoas ouviam o jogo ao vivo pelo rádio. Exemplo, a final Brasil e Tchecoslováquia, que foi num domingo, né? Dia 17 de junho. Então, as pessoas ouviam a transmissão ao vivo pelo rádio e no dia seguinte, provavelmente à noite, já podiam assistir ao videotape da partida, né? Isso gerou um confronto muito curioso entre o rádio e a imagem e a televisão, porque às vezes você ouvia no rádio o narrador, sei lá, o Fiore Giliotti, gritando que tinha sido pênalti contra o Brasil, mas aí você via no videotape e falava, peraí, não foi pênalti, ou não parece que foi pênalti, né? Então essa expressão videotape é uma expressão antiga, uma expressão bem lá de trás, né? Não, e sim, e que ela foi até os anos 70, muitas vezes, né? E eu lembro que uma vez, a famosa final Palmeiras e Corinthians no Morumbi, né, que os corintianos falavam, agora vai, né? E eu fui assistir com um colega do colégio que era palmeirense e falou, vamos assistir, vai ser uma final histórica, eu acho que a gente vai perder. E o Palmeiras acabou ganhando, né? Que os corintianos... 74, né? 74, gol do Ronaldo centroavante. Do Ronaldo, que era primo do Tostão, né? Exatamente, que já veio do Atlético Mineiro, né? Se não me engano ele jogava. E o estádio parecia um cemitério depois do jogo. Ninguém falava nada, ninguém brigou, ninguém jogava a cadeira do estádio, mas era um cemitério. E eu falei, gente, por que esse povo tá bravo? Porque o estádio estava quase lotado só de corintianos, não tinha essa coisa de dupla torcida. É que os corintianos foram, agora nós vamos comprar todas as entradas. E eu nunca mais isso saiu da minha cabeça, né? Era muito engraçado. E os palmeirenses engoliram isso, quer dizer, os corintianos engoliram isso até 77 de novo, né? Mas como era até isso acontecia. Hoje a gente não pode entrar no mesmo estádio do Palmeiras e do Corinthians, que era lindo, né, cara? Assistir um jogo de duas torcidas, né? Bandeiras, fogos. Até tinha briga de vez em quando, mas a maioria das vezes não era tão chato, né? Agora, uma coisa que eu queria falar, eu já falei isso para você. Quando eu li o seu livro de 70, que foi a minha Copa, eu digo para você, que foi muito mais do que 82, de 94, 70 foi a minha Copa, foi a primeira Copa transmitida. Quando eu li o seu livro, eu senti o cheiro daqueles momentos, 40, 50 dias. Você conseguiu fazer isso ou não? Pegar, captar essa... Olha, Márcio, é assim, interessante, quando eu falo sobre Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo faz parte da nossa memória afetiva, né? Todo mundo se lembra da história de uma Copa, ou em qual jogo que você assistiu do lado dos seus pais. Eu citei agora há pouco a Copa de 94, né? O dia da final da Copa de 94 é praticamente o último dia em que toda a minha família esteve reunida, né? A minha avó ainda era viva, eu estava com os meus primos, né, meus tios, né? Depois... Nunca mais a família se reuniu daquela forma para assistir a uma Copa do Mundo, né? E 1970, para mim, é uma coisa muito especial, porque eu nasci em 1976, né? Eu não vi, infelizmente, aquela seleção. Mas, assim, de tanto ler, de tanto estudar, de tanto rever os jogos, né? Eu vi os 32 jogos, não só os jogos do Brasil, mas os 32 jogos daquela Copa, né? Como se a Copa tivesse acontecendo naquele momento. Acho que foi em 2011. O Mauro Betting até zoa comigo, porque eu fiz isso, né? Assistindo aos jogos no mesmo dia em que foram disputados. Abertura, dia 31 de maio. Depois o Brasil e Tchecoslováquia, dia 3 de junho. Brasil e Inglaterra, dia 7, né? E aí, assim, por gostar também muito de história, né? E por falar muito também sobre as transmissões esportivas, eu misturei tudo, né? Então, eu acho que esse seu retorno é muito legal, né? E outras pessoas, desde que o livro foi lançado em 2020, as pessoas mandam mensagens para mim, muitas vezes emocionadas, falando, olha, eu revivi aquela época. No livro também tem um QR Code para você ouvir as narrações de rádio daquela Copa, até mesmo as narrações de TV, né? Tem o áudio da TV.
nessa lista do Spotify que você é remetido quando você escaneia lá o QR Code, né? Então eu acho que assim, a Copa do Mundo não é um evento que está dissociado das coisas, né? A Copa do Mundo é tudo, é a sociedade, é a economia, é a transmissão esportiva, né? Que graças aos narradores a gente tem acesso às informações e à transmissão. E a Copa de 70 é muito especial, porque é a primeira transmitida ao vivo via satélite para todo o planeta, né? Então eu acho que isso mexe também com o imaginário das pessoas, né? Como é que funcionou aquele pool de transmissão, né? Com o Fernando Solera, o Walter Abrão, o Odovaldo Cosi, o Geraldo José de Almeida. São vozes que estão nas nossas memórias, né? São vozes que são históricas, né? Que as pessoas se lembram muitas vezes daquela Copa com base nas narrações esportivas. Isso é muito bacana. O Joseval Peixoto, né? Temos que citar o Joseval, né? Meu grande amigo e ex-colega de Jovem Pan, né? E é engraçado que muita gente fala assim, mas como era um pool, né? Como é que as TVs se juntaram para transmitir? É que só tinha um canal, né, de satélite, né? Então tinha que fazer uma transmissão única, né? Então o Walter Abrão era da Tupi, o outro era da Record, o outro era da Globo, não sei agora bem, certo? E que exatamente cada um tinha a sua forma de transmitir. Completamente diferente do outro, né? O Geraldo de Almeida era mais coração, falava, né? O Walter Abrão era mais denso, usou expressões que gravaram, Oxo, quando dava 0-0, Oxo, né? Aquela coisa assim. Mas por quê? Porque justamente eram momentos acho que de glória, vamos dizer assim. Acho que a transmissão foi uma glória, né? Porque a gente só ouvia pelo rádio e imaginava, e tinha um imaginário como é que tinha sido aquele jogo. E você, vendo o jogo daquela época, você acha muito diferente de hoje? Ou vendo aquele tempo, realmente o Pelé era melhor do que de hoje? O que é a sua opinião? Que muita gente briga, né? Olha, Não, teve essa lista recente aí que o Pelé aparece em 5º lugar, né? Enfim. Eu também, uma das frustrações da minha vida foi não ter visto o Pelé ao vivo jogar, né? Tudo que eu foi de videotape, aquela coisa, de filme, né? E de estudar muito a vida do Pelé, né? É claro, assim, você hoje vê uma partida de futebol, sei lá, um jogo da Champions, né? É um jogo muito corrido, um jogo muito veloz, né? Eles são atletas de ponta, né? Sim. Obviamente, em 1970, eles na época eram atletas de ponta, porque eles usavam a tecnologia da época, né? Mas claro, às vezes a gente assiste, parece um jogo um pouco mais lento e tudo mais, né? Mas olha, o que eu digo é o seguinte, habilidade não tem época, né? Então, assim, se você assiste aos 6 jogos do Brasil na Copa de 70, você fica surpreso com o que o Pelé faz. E outros jogadores também, o Gerson, o que o Gerson lançava de bola, eu acho que não existe nenhum jogador hoje que faça o que o Gerson fazia, né? Sim. E aí você vê o Pelé, o famoso e antigo... então, o Rivelino também, mas o que eu ia dizer, você se lembra do Luiz Mendes, do Rio de Janeiro, que era um jornalista esportivo da época, ele dizia o seguinte, né? O Pelé também tem na história dele um capítulo dos gols que ele não fez e que são muito mais lembrados dos que ele fez, né? E a Copa de 70 é isso, né? Então tem muita diferença, talvez, de movimentação, de tática. Eu não sou muito fã de tática de futebol, mas tem muita diferença, só que o talento não tem época, né? Muita gente pergunta, será que o Pelé jogava hoje, o Garrincha jogava hoje? Eu não tenho dúvida que sim. Tranquilamente, né? Tranquilamente. E assim, os argentinos fazem essa comparação com Maradona e Pelé, eu falo, não tem comparação, os dois são maravilhosos, cada um no seu tempo diferente, não é isso? Esse é o grande lance, né? Porque o Pelé, algumas vezes eu vi jogando contra o São Paulo, e uma vez eu assisti contra o Cruzeiro, né? Que tinha um timaço, né? E eu nunca mais esqueço, eu tenho uma história do Pelé muito engraçada, o Santos estava jogando muito mal, era uma quarta-feira à noite, e o São Paulo estava ganhando. E, de repente, o Pelé deu uma genialidade e gritou, bola nossa! Ele saiu correndo em direção ao gol, o zagueiro do São Paulo ficou tão apavorado que agarrou ele e fez pênalti. E não estava com a bola estava do outro lado do campo, o Armando Marques marcou pênalti. Acabou 1-1 o jogo. O estádio inteiro fez assim. Sabe, tipo, ele conseguiu mudar o jogo sem marcar gol, entendeu? Então, são essas histórias, assim, coisas que a gente lembra e você fala, não, isso não existiu. Existiu. Deve estar gravado em algum canto, aí, algum videotape, alguma imagem, tá legal, né? E a outra vez foi contra o Cruzeiro.
que o Santos era um timaço, mas o Cruzeiro era melhor ainda, e foi um jogo maravilhoso, 4-3 no Morumbi, em que eu não sei porque eu consegui ficar perto dele e fiquei assim, cara, uma criança de 14 anos, olhando para um ídolo, né? Olhando assim, com os olhos arregalados, não falei nada, ele foi lá, fez assim, gostou do jogo, falei, mais ou menos você perdeu. Tá bom. Eu não consegui falar nada, sabe quando você não consegue falar nada? Talvez hoje eu conversasse na melhor, né? Mas é muito, muito, muito engraçado essa história, né? Bom, deixa eu perguntar outra coisa para você que eu acho que é legal a gente ouvir. Quando você viu 94, a emoção foi tão grande que eu lembro da minha emoção em 94, né? A sua emoção foi muito grande ter ganho aquela Copa, que foi a primeira sua, né? Então, eu acho que assim, é importante, né, quando você vê, né, a seleção ser campeã ao vivo, né, porque é interessante, o Celso Zelt, que escreve o prefácio do meu livro de 1962, ele diz o seguinte, como o Brasil ficou muito tempo na fila, né, de 70 a 94, você imagina, em 70 eram 90 milhões de brasileiros, 90 milhões em ação, como dizia a música do Miguel Gustavo, né, já em 94... eram 160 milhões, alguma coisa assim. Ou seja, tem uma fatia enorme de pessoas, uma geração ou várias gerações que vieram nesse período e não viram a seleção ser campeã. E a gente ficava com esse mantra, né? Quem gostava de futebol, de história do futebol, no meu caso, eu ficava 58, 62, 70, lendo, escrevendo e acompanhando os tapes, vendo os filmes, imaginando como seria uma vitória da seleção brasileira, né? E em 94, por mais que aquela seleção seja criticada, né? Eu acho que aquela seleção, infelizmente, é uma das seleções mais criticadas da história do Brasil, né? E a gente tem, infelizmente, uma cultura esportiva de atacar, né? Mesmo os jogadores campeões, mesmo os atletas que conquistaram Copas para o Brasil, né? E obviamente que eu fiquei emocionado. O jogo não foi tudo aquilo, o jogo final foi 0-0. Queria que tivesse ganho no tempo normal, né? Mas veio os pênaltis, né? Veio a disputa por pênaltis. O Brasil exorciza 2 fantasmas de uma vez, o fantasma da Itália de 82 e da França de 86, né? Então é muito curioso. Então é claro, a gente comemorou muito, né? Tem né, aquela história da homenagem que fizeram ao Senna, né? O Senna tinha morrido em 1º de maio daquele ano, né? Enfim, foi tudo muito importante o que aconteceu para o futebol. E aí o futebol renasce em 94, ainda chega na final de 98, perde. Aí vem para 2002, ganha a Copa do Mundo. O Brasil foi para 3 finais seguidas. Que seleção consegue fazer isso, né? E o Brasil até hoje é a seleção com mais títulos, né? E se o Brasil não ganhar a Copa, que eu acho que tem muita chance de ganhar, e se a Alemanha não ganhar a Copa, a Alemanha é a única seleção que pode igualar o Brasil nessa Copa de 2022, né? O Brasil pode ir com a hegemonia para a próxima Copa ainda. Imagina se ganhar 6 vezes a Copa, né? Sim, sim. E nós temos só a Itália que está fora e a Alemanha que tem 4 títulos, né? Então, o título de 94 é um título importante como todos os títulos da seleção brasileira. Deu uma virada de página dessa coisa desse ranço de perder mesmo perdendo no final de 98, ela conseguiu ir muito bem até o final de 98, por exemplo. E para quem não sabe, né, acho que a maioria deve saber, mas nós sabemos, o Ayrton Senna foi aluno do Colégio Rio Branco, né? Saiu um pouquinho antes do final do ano dele, porque ele já estava correndo em kart, ele ia para a Inglaterra. E eu sempre conto uma passagem, a gente nunca foi amigo, a gente era contemporâneo da mesma época, nós tínhamos a mesma idade, né? E eu lembro que em 85 eu estava em Portugal fazendo uma viagem, fui visitar, 85, 84 foi a primeira vitória dele, se não me engano, em Portugal. Eu tinha assistido a corrida dele em Portugal e estava voltando para Londres para continuar estudando, né? E engraçado, ele passou no aeroporto. Eu não falei nada, porque eu não sou essa coisa de agarrar ou falar, lembra de mim, nada disso. Eu sou muito, acho legal, mas deixa para lá, né? Ele passou, olhou para o lado e falou assim, peraí que eu já volto. E a gente não tinha amizade, nós éramos amigos de escola, né? Ele foi no balcão, acertou a situação dele lá do voo e voltou e me abraçou. E aí, você está fazendo o quê? Você está bom? E me chamou pelo nome. Foi muito gostoso. Foi a única vez que nós conversamos. Bom, a partir daí você nunca mais encontra, porque o estrelato não permite, né? O dia a dia não permite. Mas é uma figura também que também foi do nosso convívio, né, do Rio Branco, e que muito, muito legal também, que soube traçar o caminho dele, né? Gostava de falar.
E Márcio, eu terminei o colégio em 94, né? Ah, sim. E eu me lembro da morte do Ayrton Senna no dia seguinte no colégio, né? Sim. Tava uma bagunça, porque eu me lembro que a TV Globo foi lá para filmar, eles fizeram até uma entrevista com o professor Kaká de História, que deu aula para mim, mas também tinha dado aula pro Ayrton Senna, né? Deu aula para mim também, Eu lembro que então, a casa da Viviane Senna, né? O apartamento dos pais do Senna, era um apartamento muito perto lá do Rio Branco, e eu me lembro que eu tinha um amigo que morava naquele prédio também, ele disse que não conseguiu dormir a madrugada inteira, né? Então foi uma segunda-feira, obviamente, triste para todo mundo, né? Que não necessariamente acompanhava a Fórmula 1, mas era um ídolo, né, do Brasil. Mas para nós lá do Rio Branco, naquele 2 de maio, né, de 94, foi um dia muito, muito difícil. Praticamente não teve aula, né? Todo mundo estava comovido, enfim, né? Mas, enfim. E recentemente, na eleição, eu fui acompanhar. A minha mulher ainda vota lá no Rio Branco. Ela também estudou no Rio Branco, né? E tem lá um mural, acho que no segundo ou terceiro andar, tem lá um mural com ex-alunos, né? E tem lá a carteirinha do Senna, né? Sim. Outros alunos também, o Galvão Bueno estudou no Rio Branco, eu não sabia disso, eu vi lá pelo mural, né? E outros também, o Tarcísio Meira, o João Dória estudou lá, né? O Reale Júnior estudou lá também. Regina Duarte, Antônio Fagundes, né? Antônio Fagundes. O Maestro Viegas, né? Uma série de personagens bem legais. Essa história não é de colégios de famosos, eles davam liberdade para a gente se tornar alguma coisa. Isso é muito legal, né? Que não é escola fechada. Vai ser livre, vai ser alguma coisa, né? Não sei se você sentia isso, né? Ou sente isso. Porque a escola que é muito livre. Quem estudou lá, mas já estudou lá na Granja, foram os filhos do Emílio Surita, o Eric, né? E o outro. Não sabia. E até um dia eu encontrei com ele sem querer ali, batendo um papo, ele falou, estudou também, obrigado, legal, entendeu? Mas já foi outra geração Granja Viana, né? Que para mim eu sempre falava que aquilo era um brejo. Né? E esse seu livro novo que você está lançando, esse eu não consegui ainda comprar para ler. Como é que é essa história das biografias? Não, então, eu lancei, eu tenho ele aqui na mão, né? Para quem não viu aqui, o livro de 1970, né? 1970 o Brasil é Tri, esse que foi lançado em 2020, né? Sim. E a ideia era fazer uma grande comemoração, né? Um lançamento com 50 anos do tricampeonato, mas a gente estava no meio da pandemia, né? O livro acabou atrasando, foi lançado em setembro de 2020, né? Aí depois, né, nesse pós-pandemia, infelizmente a pandemia volta um pouco agora, né? Com força, mas eu cheguei a fazer alguns lançamentos físicos, né, do próprio 1970, lá no Museu do Futebol, né, e eu comecei de trás para frente, né, eu gostei tanto da repercussão desse livro de 1970, e ainda na pandemia eu falei, quer saber, eu vou fazer 2 pesquisas para fazer o livro de 1958 e o livro de 1962, para fazer a trilogia lá, o mantra do 58, 62 e 70, né? Então, os 3 livros, né, o 58 e 62 com o livro de 1970, eles vão ser lançados numa espécie de um box, numa caixa box, em 8 de dezembro, na livraria Drummond, do Conjunto Nacional, uma livraria nova que abriu no Conjunto Nacional, do lado lá da Livraria Cultura, a partir das 5 horas da tarde, é uma quinta-feira, é um dia que não tem jogo da Copa do Mundo, né? Eu escolhi a dedo para não atrapalhar esquema de ninguém, né? Tá. Então, a gente vai ter um buraco de 2 dias, os dias 7 e o dia 8, né? O fim das oitavas para o começo das quartas, né? Então, dia 8 de dezembro, que é uma quinta-feira, os 3 livros vão ser lançados, os 2, que são inéditos, né? 58 e 62, junto com o de 1970. Quem já tiver o de 70 pode comprar em separado os 2, né? O 58 e 62, ou comprar a caixa com os 3. É a trilogia do Tri, como a gente está chamando, da editora Letras do Pensamento. O livro ainda não está à venda, né? Porque está na gráfica ainda, o livro fica pronto no dia 30, né? Mas logo vai estar em pré-venda aí nas livrarias virtuais. E eu espero dar uma contribuição, né, para a história desses 3 primeiros mundiais conquistados com muita categoria pelos jogadores do Brasil, né? E uma coisa interessante, que ninguém fala isso, eu gosto de lidar com o fora. O Brasil sempre foi muito bom de futebol. Mesmo antes de 58, 68, o que fez o Brasil se tornar melhor foi que justamente começaram a pensar antes. No futebol se pensa antes, como o jogador está tratado, se ele está com algum problema, se tem algum problema básico de saúde,
né, de que tipo de comportamento ele tem, e que nessa hora alguns dirigentes pensam assim, né? E eu acho isso legal, porque as pessoas acham que é fácil, enfia o calção, vamos jogar e acabou, nós vamos ganhar, de qualquer jeito. Então, quando você tem um cara que, o João Avelange, bem ou mal, ele fez isso com 58, 62, né? O Dr. Paulo também fez com 68, 52, quer dizer, foram pessoas que pensaram fora do campo, né? De repente, você imagina levar um Pelé com 16 anos para a Copa de 58, era uma loucura, né? Como levar o Ronaldinho em 94, era uma loucura. E veja o que eles se tornaram depois, né? Então, tudo isso é muito bom. Coisa que o Brasil não tem. Engraçado que em outras áreas o Brasil não faz isso, de pensar antes para resolver o problema, né? Para não deixar o problema acontecer. Você vê desse jeito também ou não? Não, sem dúvida, porque em 58, né, antes da Copa de 58, tinha aquele complexo de vira-latas que o Nelson Rodrigues falava, né? Não tem como você não começar a contar a história da conquista de 58 sem falar da derrota do Brasil na Copa de 50, né, em pleno Maracanã, e da derrota em 54, porque a Copa de 54 é muito pouco falada, mas é interessante que os dirigentes não aprenderam absolutamente nada, né, entre uma Copa e outra. Em 50 teve o clima de já ganhou, foi um ano de eleição, os políticos entrando na concentração da seleção brasileira, né, e em 50 ainda mudou. A única coisa que mudou foi a cor da camisa, né. Fizeram um concurso e venceu a camisa amarela. Então eles aposentaram a camisa branca, né, que na opinião deles dava azar, e aí os jogadores em 54 foram jogar com a camisa amarela, né? E também perderam, né? Perderam nas quartas de final para a Hungria, né? Era uma seleção boa, mas uma seleção jovem, e já tinha grandes jogadores que foram campeões em 58, como o Didi, o próprio Djalma Santos, né? O Castilho, que foi goleiro reserva, né? Do Gilmar em 58, né? E aí, para 1958, você citou duas pessoas importantíssimas. O João Avelange, que em janeiro de 58 foi eleito presidente da CBD, e o Paulo Machado de Carvalho foi eleito vice-presidente da CBD. Só que o plano para a Copa do Mundo já começou a ser esquadrinhado em meados de 57. O próprio Avelange procura o Paulo Machado de Carvalho e fala, olha, eu estou preocupado, a gente não pode perder uma Copa do Mundo pela terceira vez seguida dessa forma, né? Então eu vou te dar carta branca para você, eu vou ser eleito presidente da CBD e você vai ser o vice, então você vai ter carta branca para fazer um plano, né, para conquistar a Copa do Mundo. E aquilo foi uma revolução, né? Levando o dentista, levando até psicólogo para a Copa do Mundo, né? Assim, um ano antes, o médico, que era o Wilton Gosling, foi visitar as instalações na Suécia para ver o lugar melhor para a seleção ficar, entendeu? E o Paulo Machado de Carvalho tinha uma frase que era a seguinte: primeiro o homem, depois o atleta, né? Ou seja, eles têm que ser tratados como pessoas, não como simplesmente um jogador que põe um calção e vai jogar bola. Eles têm que ser tratados, têm que ser entendidos psicologicamente, né? E você falou também, o Pelé foi para a Copa de 58 com 17 anos, ele faria 18 anos só em outubro de 58, né? Ele e o Vicente Feola, que era o técnico, os dois foram chamados de malucos, né? Só que assim, o Pelé simplesmente, aquele é o surgimento de uma lenda, o surgimento do rei do futebol na Copa de 58 com 17 anos apenas, né? E ele só entrou no metade desse segundo, terceiro jogo, que ele começou a entrar, e aí ele se tornou o que ninguém imagina, né? Ninguém imaginava, né? Inclusive o Djalma Santos também ele só participou do último jogo de 58, e foi também considerado o melhor jogador da Copa do Mundo da lateral direita. Então, foi um período assim, que eu acho que virar a chavinha, né? Sabe aquela virar a chavinha? Descobriram qual era o caminho das pedras, né? Eu acho muito importante. Você vê na delegação hoje do Brasil, que foi para o Catar, alguém falou, nossa, levam até farinha, né? Até farinha para o Catar para comer. Eu falei, gente, foi 8 toneladas de coisas, é um avião cheio, né? Por quê? Porque o jogador precisa se sentir à vontade. E nesse ponto, o homem precisa se sentir à vontade para poder jogar bem. Ele não pode se sentir preso de algum jeito. Isso o Brasil aprendeu, né? Esse esporte, especificamente o futebol, aprendeu a fazer, né? E as pessoas, de certa forma, algumas se assustam, mas eu acho isso fantástico, que poderia tirar lição para outras coisas que o Brasil tem, né? Não é fazer da última hora, né? Tudo o Brasil é meio na última hora, né? Vamos na última hora, que é um saco, né? Vamos dizer assim, né? Não sei se você vê desse jeito, né? Não, concordo. Olha, só queria fazer uma referência aqui, o meu amigo Daniel Lian da Jovem Pan entrou, agora há pouco também o Toninho, né, que foi um operador de áudio que trabalhou comigo lá na Eldorado, a Paula Moraes, então queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né?
é interessante você falar dessa coisa em cima da hora, né? Existe também, em tudo, uma certa dose de improviso, né? Isso daí tem o talento, né? Mas tem uma certa dose de improviso. Você falou do livro da Copa de 70, né? E você se lembra que caiu o Saldanha e o Zagallo assume a seleção, faltando 78 dias para o Brasil estrear na Copa de 70. Sim. E em 58 acontece uma coisa muito semelhante. Porque, assim, em 57, eu fiz a pesquisa nos jornais, né? Olhando Folha, Estadão, o Jornal dos Esportes, o Globo, né? O ano de 57 é um ano de uma bagunça enorme no futebol do Brasil, porque não havia um técnico fixo da seleção. Por incrível que pareça, não havia um técnico fixo da seleção. O Oswaldo Brandão classifica lá no mês de abril a seleção para a Copa do Mundo, né, com 2 jogos contra o Peru, e aí depois eles começam a fazer uma espécie de rodízio de técnicos, e os jornais criticando a CBD. Quando que vão escolher um técnico para a seleção? E a escolha... E o Vicente Fiola não era cotado para a seleção, ele foi escolhido só em fevereiro de 58, veja só, quase 4 meses antes, né, da estreia da seleção brasileira. Então tem uma dose de improviso também em tudo isso, né? Sim. Que exatamente isso fez a mudança da chavinha. Hoje, por mais que queira, se consegue planejar, independentemente do técnico, mas consegue planejar alguma coisa a longo prazo, né? Não sei se você vê isso, né? É isso mesmo. E naquela época a rivalidade Rio-São Paulo era muito grande, né? Então quando o Zagallo chamou o Everaldo para ser lateral esquerdo do Brasil, que era um gaúcho, todo mundo ficou bravo, porque tinha o Marco Antônio, sei lá quem mais, né? Que podia, e claro, tem a lenda que o presidente convocou o Dario, né, o Beija-Flor, para ser o centroavante, que deixou gente de fora. Mas todo ano, desde que eu me conheço como gente, sempre sobra 3, 4 que deviam ser convocados e não são convocados. Né? E nem agora tem gente falando que deveria ser fulano, ciclano, mas não tem jeito, são os 23 que vão, 24 que vão, né? Isso também sempre ocorreu, né? No lado passado, né? Sempre ocorreu. Você falou de 1970, um jogador que ficou de fora foi o Dirceu Lopes, né? Sim. Você vê o nome dele nos jornais, os jornais criticando a não convocação dele também. E agora é mais fácil, né, Márcio? Hoje são 26. Eu vejo uma crítica enorme ao Daniel Alves, né? Que tá velho, que não tinha que ter ido, que ele tá no lugar de alguém que é mais novo, né? Eu acho que ele tudo bem, apesar do carrinho que ele deu no Pedro esses dias aí, né? Eu acho, eu acho que é alguém com experiência, você precisa ter alguém com experiência, porque Copa do Mundo não é só entrar em campo e jogar, como foi em 2006, que achavam que o Brasil ia ganhar a Copa fácil, né, com o Kaká, o Ronaldinho, o Ronaldo, Adriano. o tal do quadrado, o Adriano, o tal do quadrado mágico, né? Não, você tem que fechar o grupo, né? Você tem que fechar o grupo. Em 2002 o Filipão fez isso, né? Jogando com atletas da confiança dele. Por exemplo, você imagina que o Kleberson poderia ser campeão do mundo ou seria um atleta titular da seleção brasileira em 2002? Não, entendeu? Então acho que assim, o Daniel Alves talvez traga uma confiança, o Tite deve saber o que está fazendo, né? Levando o Daniel Alves, né? Podia ter um outro jogador talvez mais jovem, mas enfim, ele está lá e são 26, não são 22, ele não está roubando o lugar de alguém, vamos dizer assim, né? Porque todo grupo tem que ter o palhaço, o homem sério, o religioso, né? O palhaço de 2002 é o seu colega, o Vampeta, né? E da Jovem Pan, né? Ele é o palhaço, devia ser um palhaço, é o palhaço até hoje. Com certeza, né? Mas se não tem nesses grupos, isso eu falo do rugby também, né? Muitas vezes tem lá um grupo, o cara até joga menos, mas ele é o palhaço do grupo, ele atrai para todo mundo, ele põe a responsabilidade para ele, aquela coisa toda. Que é a única coisa que eu sempre brigava não, claro, eu ficava bravo com ele, era o Orlando Duarte, né? Grande Orlando Duarte, adorava ele falando na TV Cultura, eu acho que Jovem Pan também ele trabalhou, né? Sim, ele trabalhou. E ele falava assim, quando o jogo era duro, ele falava, tá, você quer jogo duro? Vai jogar rugby. Eu falei, pô, Orlando Duarte, você não conhece esse jogo? Eu não sei se ele falava de, tipo, quer um jogo mais pegado, vai jogar rugby, né? Mas quer violência, vai jogar rugby. Eu falei, pô, Orlando, que sacanagem, pô. Mas nunca tive a oportunidade de falar, pô, vamos conhecer o rugby lá, que ele gosta também, que para muitos, né, para quem não sabe, você sabe, já sabe disso, o rugby e o futebol começaram juntos no Brasil. Quando o Charles Miller trouxe as bolas, ele trouxe 2 bolas, a de rugby e de futebol, né? E só que, claro, por causa dos italianos, dos ingleses e outras coisas mais, o futebol
explodiu e o rugby foi por outro caminho mais lento, né? Mas isso é uma coisa muito doida de pensar que esportes muito parecidos, muito próximos, quem deu certo foi por algum motivo que nós não sabemos até hoje, né? Influências italianas, portuguesas, de São Paulo principalmente, né? Mas, e você acha que o Brasil vai ter alguma coisa boa esse ano, ô Thiago? O Brasil ganha? Será? Olha, eu acho assim, o Brasil chega muito badalado para essa Copa do Mundo, né? A gente tem visto aí esses dias os desfalques da seleção da França, né? Que é cotada como outra favorita, né? Para ser campeã. A França é a atual campeã. Se bem que existe uma maldição, né? Os campeões normalmente não fazem uma boa Copa seguinte, né? A própria França, quando ganhou em 98, estreou no Japão e na Coreia, perdendo para o Senegal por 1-0, né? A Argentina lá em 90 estreou, depois do título em 86, estreou perdendo para Camarões, né? Então tem sempre uma maldição dos campeões do mundo, né? Agora, eu acho o seguinte, Márcio, essa seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, é a melhor, pelo menos, das últimas 2 ou 3, eu acho. Né? Tanto é que você olha a lista, você tem muitos atacantes. Né? Agora, é um caminho muito tortuoso para o Brasil. O Brasil já nas oitavas pode pegar ou Portugal, ou Uruguai. Né? O caminho é muito difícil. Né? Mas a Copa do Mundo tem sempre o imponderado. Quem não se lembra daquele grupo da morte da Copa de 2014, né? Que a gente tinha a Itália, a Inglaterra, o Uruguai e Costa Rica, né? Se a gente estivesse conversando hoje, a Copa de 2014 vai começar daqui a 2 dias. A gente ia fazer uma aposta, quem que dessas 4 seleções ia passar para a próxima fase. A gente ia falar Itália, ia falar Uruguai, ou seja, ou Itália e Inglaterra. E quem passou? Uruguai e Costa Rica. Né? Então, assim, a Copa do Mundo tem sempre o imponderado. E eu acho que, assim, essa Copa do Mundo no fim do ano vai mexer muito com os jogadores, assim, sabe? Eu acho que, por mais que os calendários aqui da América do Sul e o calendário da Europa sejam calendários diferentes, um acaba no meio do ano, outro acaba no fim do ano, né? Mas eu acho que os jogadores vão sentir muito, porque bem ou mal todo mundo viveu esse ano aqui. E é um ano muito cansativo, um ano ainda de efeitos do coronavírus, efeito da guerra da Rússia e não sei o quê, um ano tenso, um ano estressante, entendeu? Enfim, eu acho que isso vai abalar um pouco o desempenho dos jogadores. Agora, que o Brasil tem chance de ganhar a 6ª estrela, mas isso não tem a menor dúvida. Muito se fala da Argentina também, né? A Argentina chega badalada para essa Copa, né? Se bem que eu acho que o Brasil, como conjunto, tem mais chance, talvez, do que a Argentina. Eu torço muito, viu, Márcio? Eu não sou daqueles que torcem contra a seleção. Muito pelo contrário, né? Eu acho que isso é importante, é importante. É o nosso país sendo representado, né? Pode não gostar do Neymar, você pode achar todos os jogadores mercenários, ganham uma fábula de dinheiro, né? Mas a gente gosta do futebol, né? E eu torço para que seja uma Copa bem jogada, e uma Copa que eu acho que, de novo, assim como foi 2018, eu acho que vai ser uma Copa com muito equilíbrio também, né? Muito equilibrada. E quando é que você vai escrever o livro sobre 7-1? Não, então, olha, o 7-1 já está aqui, né? Ó, esse livro aqui, que é o Biografia das Copas, né? É o livro que saiu, que foi relançado agora em 2022, né? Tem o capítulo da Copa de 2014, né? E o título é A Copa do 7-1, né? Aquilo foi uma tragédia, infelizmente. Eu acho que o 7-1 fez muito mal para o futebol, né? Muita gente se desinteressou pela seleção brasileira por causa daquele jogo, por causa daquilo que aconteceu, né? E assim, acho que a gente vai viver os próximos 100 anos e não vai entender direito o que aconteceu, né? Mas eu acho que as derrotas vêm aí para ensinar muita gente, né? Ensinar a gente a aprender algumas coisas, né? E, enfim, é o pior jogo, é o ponto fora da curva da história da seleção nas Copas do Mundo, infelizmente. Mas você sabe de uma coisa engraçada? Em 66 o Brasil saiu na primeira fase, né? Ganhou um jogo e perdeu 2, né? O Pelé jogou nada, ficou machucado, o Portugal meteu a botina no Pelé aquele ano, né? E o Brasil, na Copa seguinte, que tinha muitos jogadores de 66, né? Já tinha uma base de 66, chegou também desacreditado e foi lá e ganhou. Então, quando aconteceu isso em 2014, né? Eu falei, não, o Brasil vai ganhar 18, porque o Brasil foi tão esculachado, tão assim, que eu acho que o Brasil, alguma coisa acontece no miolo dos jogadores, vai lá e vamos ganhar essa porcaria aqui, né?
Então eu via por muito disso, né? E meu pai falava, o Brasil não vai ganhar, passar da primeira fase, vai perder da Inglaterra. Meu pai que fez esse comentário com a gente, né? Mas o Brasil ganhou. E as pessoas pularam, gritaram, fizeram festa na rua, foi uma coisa assim impressionante, né? As pessoas indo para a rua. As pessoas falam agora ir para a rua por qualquer motivo, naquela época ninguém ia para a rua. E parou uma semana. E eu ainda estudava no Dante Alighieri, que era um colégio italiano. O colégio deu uma semana de folga para todo mundo, tipo, vão aproveitar, depois vocês voltam para estudar, né? Coisa louca de pensar, né? Que o Brasil tinha perdido, tomado uma sova em 66 e voltou em 70 ganhando tudo. Então, eu vejo assim, que o brasileiro ele tem que estar disposto. Se os jogadores estiverem dispostos, eu acho que o Brasil ganha. Não vai ser fácil, mas vai ganhar. Né? Porque todo mundo quer ganhar. É muito dinheiro, muita fama, muito tudo que envolve. Né? Não é só o futebol. No mundo do futebol tem muito mais do que só ganhar o futebol. Né? Ganhar o jogo, vamos dizer assim. Né? O que eu acho assim, a gente tem uma competição muito grande hoje. Hoje os jogadores se interessam muito... querem fazer fama rápido e ir para a Europa, né? Sim, jogar Champions, né? A Champions é o suprassumo hoje do futebol, né? Isso, a Copa do Mundo fica em segundo plano, né? Mas assim, a Copa do Mundo é a Copa a cada 4 anos, né? E sem dúvida nenhuma, a história de cada jogador, de um jogador que ganhou a Copa do Mundo, é uma história mais gloriosa, né? Você pega o Messi, eu gosto muito do Messi, né? Mas o Messi não ganhou uma Copa até hoje, né? Sim. E ele vai com tudo para essa Copa querendo ganhar. O próprio Neymar, vem de 2 Copas em que ele é muito criticado, muito atacado, e a tal da Neymar dependência, não sei o que. Então acho que essa Copa, o Brasil não vai depender tanto do Neymar. E ele sabe, enfim, ele tá mais velho, espero que ele tenha amadurecido, né? Das coisas que ele faz, né? Eu acho que se a seleção ganhar dentro de campo é uma consequência, né? Mas se a seleção se fechar e esquecer de viver outras coisas nesse mês aí da Copa, né? Não vou me encontrar com não sei quem, não vou pra balada no meio da Copa, entendeu? Eles têm que se fechar, e focar. E o Tite, eu acho que tem feito esse trabalho para... O próprio Tite acho que evoluiu nesses últimos 4 anos e é uma coisa muito difícil, né? O Tite foi mantido no cargo, mesmo Sim. com a derrota em 2018. O Tele Santana fez isso, né? Em 82 perdeu, 86 voltou. Né? O Zagallo emendou 70, 74, mas aí o Zagallo era o campeão de 70, né? O Zagallo não deixa o cargo nesse período, né? Enfim, mas eu torço muito pro Tite também. Né? Legal. Tiagão, pena que o Instagram só deixa a gente falar 1 hora, sabia? É uma sacanagem. Vão cortar a gente, né? Daqui a pouco eu tô com o relógio aqui do lado para tomar conta, né? Faltam 4. Faltam 4 minutos ainda. E 4 minutos sempre é muito importante, né? Bom, conta outra coisa para mim. Durante o período que você esteve na Eldorado, depois foi para a Jovem Pan, você mudou o jeito de você trabalhar? Você fazia uma coisa na Eldorado e foi para a Jovem Pan fazer outra? Hoje, não só a Jovem Pan, tem a TV, que também é outro espaço que vocês têm, e acho muito doido estar ouvindo o que você está falando no rádio, mas está passando na televisão ao mesmo tempo, quer dizer, a voz se torna fiel, né, que coisas que o rádio não deixava, né, a gente, imaginário da gente, né. Você está se sentindo bem nisso, essa transformação do rádio em algo muito mais poderoso, em tudo, vamos dizer assim? Olha, eu trabalhei na Eldorado de 96 a 2005, né? Então eu peguei só a fase do rádio. Você não tinha ainda o YouTube, não tinha nada de imagem, absolutamente nada, né? Em relação ao rádio, claro. Não sei que eu fosse trabalhar numa emissora de televisão. E assim, eu costumo dizer que a faculdade para mim foi muito importante, né? A PUC, só que a minha faculdade do jornalismo em si foi a Rádio Eldorado, né? Que era uma rádio muito rigorosa, com texto, né? Então eu passei por todas as funções lá, redação, apresentação, reportagem, e pela minha experiência da Eldorado eu acabei sendo convidado para ir para trabalhar na Jovem Pan, né? E na Jovem Pan a gente passa por essa revolução técnica, tecnológica, né? Até hoje, assim, eu continuo fazendo rádio, apresentando o Jornal da Manhã, só que a gente está em várias plataformas ao mesmo tempo, e uma dessas plataformas é a televisão, que fez 1 ano agora, né? Para mim é muito gratificante, né? Porque eu acho que a história do jornalista multimídia, né? Você tem que saber fazer todas as mídias, né? Enfim, e a Jovem Pan me deu chance de fazer essa evolução. Hoje eu não sou apenas um jornalista de rádio, né? Eu sou um jornalista também de imagem, né? Eu estou todos os dias no Jornal da Manhã, né, Márcio?
Legal. Tiagão, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, viu? Eu assim, adoro ver os livros, eu revejo os livros, eu indico para os amigos, ó, leio para vocês reviverem a história, acho importante. E o esporte brasileiro precisa disso, tá bom? Já deu até o cronômetrozinho aqui em cima para a gente desligar, mas mais um pouquinho só. Muito obrigado e tudo de bom para você sempre. Precisando, é só Eu gritar. que te agradeço. Vamos marcar uma outra live, quem sabe depois que o Brasil for campeão do mundo, né? E Tá. muito obrigado e parabéns pelo seu entusiasmo em relação ao rugby, viu? Um abração, Márcio, um abraço para todo mundo que acompanhou. Obrigado a você. Tchau, tchau, querido. Um abraço.